Bom dia, comunidade da Vila. Tudo bem, Wagner? Wagner Sanaiotti é o nosso presbítero e hoje vai fazer parte da terceira cadeira. Wagner, em um minuto, quem é Wagner Sanaiotti e quanto tempo de Vila? Bom dia. Wagner Sanaiotti, marido da Cristina, pai do Maurício, que hoje frequenta uma comunidade em Dubai, mora lá. Pai da doutora Ana Paula Portela, acho que boa parte das mulheres aqui a conhecem. Presbítero há 38 anos, dos quais 13 aqui na Vila. Estou na Vila desde 2007, quando ainda não era igreja, quando ainda era uma comunidade nascente lá na Vila Olímpia. E estamos aqui com os ombros embaixo, ajudando na Vila. Advogado também. Advogado, bom, importante. Me ajuda aí nos processinhos que eu tenho. Gente, a gente está na reta final da nossa série, parece, mas não é, surpreendidos pelas parábolas de Jesus. Foram bastantes parábolas, esse segundo semestre a gente ficou nas parábolas, ainda vai ter muito mais aí para uma outra rodada, mais para o futuro. E enquanto tem pequenos grupos, a gente tem 2 vezes por ano pequenos grupos, no primeiro semestre 4 meses, segundo, a gente tem séries, depois a gente vai encerrar os pequenos grupos junto com a série, e o ano que vem vai ter mais, né? E a gente está... Toda a pregação da série tem na terça-feira, sai os bastidores de como a gente preparou essa pregação. Umas 3 semanas antes, a gente geralmente senta, conversa em volta do texto, todos os pastores, a equipe ministerial conversa em torno do texto, e sai coisas muito bacanas para quem quer se aprofundar na palavra de Deus, quem achou interessante, quem teve dúvida durante a exposição, geralmente você pode tirar essa dúvida ali no nosso canal que tem no YouTube. Hoje a gente vai pegar de novo uma parábola de Lucas. Lucas é interessante, eu gosto de Lucas porque Lucas, ele tem, o Evangelho de Lucas já vem com o segundo tombo dele ali, o segundo livro, que é Atos, foi escrito junto. Então você tem uma visão muito de como Jesus vem e já implementa o reino dele não só para os judeus, mas para os não judeus também, chamados gentios. E esse trecho que eu vou pegar, você já pode abrir na sua Bíblia em Lucas 20, capítulo 20, tá bom? Mas antes, eu quero dar o contexto antes da gente ler a parábola, que eu acho que pode dar um sentido melhor para você. Jesus já está na última semana dele ali, o que a gente chama de última semana, é aquela semana que ele entra em Jerusalém, território difícil, ele entra com pompas do Messias, né, de um rei, e aí ele vai até o templo para purificar o templo, ou seja, para fazer é um ato profético que ele faz. Judas Macabeus tinha feito isso 300 anos antes, e ali agora ele está fazendo de novo aquele ato, mas agora sem violência, dizendo, olha, eu sou o Messias que veio purificar tanto o templo como Jerusalém. Ele faz aquilo, e aquilo gera muita raiva entre os religiosos. Então o texto vai começar falando que tinha os sacerdotes, líderes dos sacerdotes, estava os mestres da lei e estava outros religiosos, ou seja, está todo mundo da cúpula religiosa ali olhando Jesus. E Jesus, ele decide provocar no pátio. Parece que o ato que ele fez ainda não gerou parece que Jesus agora ele está claramente afrontando os religiosos, dizendo, vocês não vão aguentar o que eu vou falar, vocês têm que me prender e me matar. É quase como Jesus provocando a crucificação dele. E ele, lá no pátio, os líderes, né, os sacerdotes, chegam e perguntam para ele, Jesus, quem te deu autoridade para fazer o que você fez? De vir aqui, invadir o templo, falar que é a casa de oração, que a gente aqui está fazendo, tem corrupção. Quem te deu essa autoridade? Jesus, ele decide jogar o jogo deles e fala, tá bom, eu respondo, se vocês me responderem uma pergunta, quem deu autoridade para João Batista? Nessa época, João Batista já está muito conhecido. E quem deu autoridade para ele batizar? Veio do céu ou veio dele mesmo, né, da terra? Veio dele ali, ele que decidiu fazer. E aí Lucas, ele faz aquela voz off, sabe o que é voz off no cinema, assim, que começa a explicar o papinho que não dá para a gente pegar? Ele faz assim, então os líderes separados começaram a conversar. Se a gente falar que João Batista batiza
em nome de Deus, a autoridade veio de Deus, ele vai responder, quem me deu a autoridade foi Deus. Então por que vocês estão questionando? Se a gente falar, foi João Batista, ele nunca recebeu de Deus essa ordem, o povo acredita que João Batista veio de Deus, então o batismo dele veio de Deus, então eles vão nos apedrejar. Então a gente não pode responder. Olha só, Jesus usa o mesmo... A inteligência de Jesus, né, cara? E aí Jesus, várias vezes Jesus tem que responder esse tipo de pegadinha, agora Jesus joga de volta. E eles voltam e falam, não sabemos essa resposta, não vamos responder. Aí Jesus fala, tampouco eu vou responder. E aí eles estão indo embora, meio que assim, está difícil pegar ele. Aí Jesus fala, quero contar uma parábola antes. E aí essa parábola, no final dela está assim, os líderes religiosos entenderam que era para eles e eles decidiram matar. Então foi essa parábola que faz a... E é interessante que essa parábola vai falar sobre a morte de Jesus. Então ela como é que fala? É uma inception ali. A parábola gerou a cruz e a parábola fala da cruz. Assim, é uma coisa forte, segundo Lucas aqui, né? E a parábola, ela é sobre a agrícola. De novo, reclama com Jesus, não fala com a gente. Só que, assim, já sabem, quem está aqui caminhando com a gente sabe, parábola sobre alguém plantando, você já sabe, né? Eu já falei 1000 vezes aqui. É um paralelo com o Éden, Deus plantando o seu povo num jardim, na terra, formando da terra com água. Ou seja, o Senhor da terra é Deus, a terra, ali geralmente, ou a vinha é representando Israel, ou seu povo, e essa é a história sempre que vai ser contada. Só que Jesus uma hora fala nessas histórias, que é sempre igual, presta atenção, porque cada vez a gente está num lugar diferente. Às vezes a gente é o trigo ou a vinha, às vezes a gente é o solo, aquela parábola do semeador, a gente é o solo. Às vezes a gente é quem colhe, às vezes a gente é quem planta, nessa não somos nenhuma dessas coisas. A gente é quem arrenda a terra. Como eu estou do lado de um advogado, eu não vou arriscar falar isso. Wagner, o que é arrendar uma terra? Arrendar uma terra, praticado desde lá daquela época, é quando um dono de terra dá a terra dele para uma pessoa, que é o arrendatário, dá semente para esse arrendatário, e o arrendatário faz todo o trabalho de plantio e colheita. O dono da terra só vai lá no final pegar parte da produção, que normalmente é 50%, 60%. Então, a forma do dono da terra pagar o arrendatário é ele ficar com parte da colheita. Bom, então o nome dessa parábola é a parábola dos lavadores maus, mas deveria chamar, porque você sabe que o título não vem da Bíblia, né? Não foi Lucas que escreveu o título, é alguém que está escrevendo, que está traduzindo. Deveria chamar a parábola dos arrendatários maus. Ficaria muito mais o que é o assunto aqui. E como a gente não entende direito, a gente tem que ter um Wagner para explicar do que é arrendar. A gente não vive tanto esse mundo, às vezes. Mas o mais interessante é que os líderes, e esse é um outro tema muito comum, desde a Bíblia hebraica até do Novo Testamento, esse negócio de Deus ter uma coisa, mas ele vai arrendar para o seu povo, e a grande tentação, a grande erro que todo o povo de Deus, tanto no Antigo Testamento como a gente, ocorre é achar que essa terra é nossa, que essas coisas são nossas. Então, esse é o erro do religioso. É uma fraqueza que a gente tem de achar que essa igreja é nossa. Eu vou pastorear essa igreja e eu tenho a tendência de achar, não, essa igreja é minha igreja. Não, é uma igreja de Deus emprestada para mim. Ou você achar que você casou, ela é tua esposa, o teu marido. Não, ela é de Deus, emprestada, arrendada para você. Ou é os teus filhos. Não, veio de mim, é meus filhos. Não, você não tem filhos. Quem tem filhos é Deus arrendado para você cuidar e administrar. E o maior erro que você pode fazer é achar que é seu. O seu trabalho, tudo é de Deus, seu dinheiro é de Deus. E no final das contas, se você já entendeu a lógica, a sua vida não é sua. É um empréstimo para você, mas essa vida não te pertence. E olha que louco isso. Esse é o erro desses caras. Esses caras são tão dono de si, esses caras estão ali, são os líderes religiosos do templo de Jerusalém, da terra prometida, que eles acharam essa terra é nossa.
E o que Jesus vai contar aqui para provocar final, que vai gerar a perseguição dele final, é que essa terra nunca foi de vocês, e por vocês estarem confundindo isso, por vocês estarem tão cheios de si, vocês vão negar o Deus da terra. Então, quando nós estamos tão cheios de si, hoje a parábola é sobre nós, a gente está tão cheio de si, achando que isso é meu, isso aqui eu conquistei, isso aqui é o meu casamento, isso aqui são os meus filhos, isso aqui é o meu trabalho, isso aqui é o meu dinheiro. Toda vez que a gente entra por esse caminho, o final dele, já dando spoiler do final, é você negar a Deus e negar Jesus. Então, queria convidar vocês, Lucas 20, versículo 9 a 19, o apóstolo Paulo, não, o pastor Paulo vai ler para a gente na NVT. A partir do 9. Em seguida, Jesus se voltou para o povo e contou a seguinte parábola. Um homem plantou um vinhedo e o arrendou a alguns lavradores. Depois partiu para um lugar distante, onde passou um longo tempo. Na época da colheita da uva, enviou um de seus servos para receber sua parte na produção. Os lavradores atacaram o servo, o espancaram e o mandaram de volta de mãos vazias. Então, o dono da propriedade enviou outro servo, mas eles também o insultaram, o espancaram e o mandaram de volta de mãos vazias. Enviou ainda um terceiro, e eles o feriram e o expulsaram do vinhedo. Que farei? Disse o dono do vinhedo. Já sei. Enviarei meu filho amado, certamente eles o respeitarão. No entanto, quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: aí vem o herdeiro da propriedade, vamos matá-lo e tomar posse desta terra. Então o arrastaram para fora do vinhedo e o mataram. O que vocês acham que o dono do vinhedo fará com eles? Perguntou Jesus. Ele virá, matará os lavradores e arrendará o vinhedo a outros. Que isso jamais aconteça, disseram os que o ouviam. Jesus olhou para eles e perguntou: então, o que significa esta passagem das Escrituras que diz assim: a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular, a pedra principal. Quem tropeçar nessa pedra será despedaçado e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Os mestres da lei e os principais sacerdotes queriam prender Jesus ali mesmo, pois perceberam que eles eram os lavradores maus a que Jesus se referia. No entanto, tinham medo da reação do povo. Que Deus ilumine a sua palavra nessa manhã. Olha só, lá vou eu tentando recontar a parábola de Jesus. Melhorar um pouquinho aí, né? Essa parábola, ele vai contar de um senhor que tem uma vinha e ele já fez a parte mais difícil, que é semear. Porque geralmente você tem que arar, tem que preparar a terra, colocar semente. Então, assim, semear é a parte mais difícil. Ele fez isso e aí ele arrendou alguns trabalhadores dizendo: eu vou viajar, pode ser que eu demore, pode ser que eu mande alguém, mas você cuida para cercar, não ter invasão, não ter praga, e na hora que a vinha der o fruto, você vai, vende o fruto, e aí eu vou ficar com uma parte que me pertence por ser o dono da terra. E eles concordaram, e ele saiu. Essa é a parábola. Quando chegou na época da colheita, ele chega para um servo, o senhor, e fala: olha, vá até lá aquela terra e pega a minha parte. Na verdade, devia ter várias terras. Esses senhores têm muitas terras. Vai lá, vai passando e vai pegando a minha parte, que sou o dono da terra. Eles não devem ter esquecido que eu sou o dono da terra. E aí o primeiro servo vai, está passando. Quando chega naquela terra, fala: meu senhor, eu sou aqui, provavelmente mostrou o brasão do senhor, e falou: o meu patrão está pedindo, quanto deu aí de lucro, aquela porcentagem que é. E eles falaram: não vamos te dar nada, essa terra aqui é nossa. E aí eles começam a bater no servo e mandar ele ir para lá: avisa lá o senhor que não é nosso. E aí é interessante que aquele senhor, ao invés de falar: o que aconteceu aqui? Gente, eles se espancaram, não é possível. Na nossa cabeça, a gente já resolveria: ele vai com os capangas, ele vai com soldados pessoais dele, ele vai invadir lá, vai dar um couro, vai matar e vai pegar. Mas não faz. Ele pega
talvez, eu pensando aqui, fala assim, eu vou mandar um outro. Esse aqui... Tem uma paciência aí que, uma paciência, né, que dá até uma irritada incrível, na gente. já é uma coisa diferente, irrita, né? Ele chega e fala assim, talvez você falou muito bruto, eu vou pegar esse meu... Você que é um servo melhor, costuma dialogar, vai lá, fala com eles, traz aquele... Vê se consegue. Aí vai um segundo servo, e aí ele é espancado, ele é agredido, humilhado e volta. Aí o que o senhor faz? Vai o terceiro. Manda um terceiro, não, vou pegar um outro. Então, assim, na cultura judaica, você tem esses padrões de repetições de número 3, que tem um símbolo muito interessante. Geralmente o 3 é uma história ou uma provação que alguém está vivendo que está rodeada de morte. Então você vai ver o número 3 várias vezes acontecendo, Jonas 3 dias no ventre do grande peixe, você vai ver Jesus sendo tentado 3 vezes rodeado de morte, porque ele está 40 dias sem comer, você vai ver o número 3... Jesus morto 3 dias. 3 dias, Pedro nega 3 vezes Jesus, então você vai ver o número 3 sempre assim, tem uma morte aqui, ou tem um teste sendo feito. E é claramente o teste sendo feito, os líderes religiosos sabiam disso, eles leram a Bíblia a vida toda, eles sabiam que quando fala que foi 3 vezes, é assim, a paciência de Deus está nesse teste, mas vai uma hora acontecer algo ruim. E a morte ali esses caras vão morrer. Ninguém está esperando outra coisa, vai estar cheirando morte, e essa morte é dos lavradores, é dos arrendadores. E aqui eu quero dar uma pausa, porque isso é interessante demais, né? Porque essa figura desses 3 servos que vão lá cobrar os arrendadores, eles são uma figura dos profetas do Antigo Testamento. Sempre, principalmente antes do exílio, do juízo de Deus em Israel, você tinha os reis, quando eles eram corruptos, então Deus levantava um profeta para ir, e geralmente esses reis mandavam matar os profetas, que não estavam falando a favor dele. E a mesma coisa com os sacerdotes que deveriam ser homens santos, homens intermediadores, e aí Deus levantava profetas para falar contra os sacerdotes, e ali você vai ver que eles também não cumpriam, e geralmente vinha o juízo de Deus. E pior ainda é quando os reis faziam conchavo com os sacerdotes. Aliás, deixa eu abrir só um negocinho assim, uma dica aqui, um parênteses, depois eu volto, tá? Geralmente quando o rei faz aliança com o sacerdote, não tem Deus nesse negócio. Quando o Estado faz aliança com a igreja, rei com sacerdote, mesmo que Deus levante profetas, eles são mortos. Fecha Estado, fecha aspas, ou parênteses, quem tem ouvido para ouvir, ouça o que Deus tem para falar com a sua igreja. Mas assim, e no Antigo Testamento aconteceu isso muito com os reis e os sacerdotes, e aí o que acontecia? Deus levantava profetas e eles foram mortos. E é isso que Jesus está trazendo, está dizendo, olha, toda vez que esse Senhor que é extremamente paciente, que é extremamente misericordioso, Ele está levantando pessoas para confrontar, e vocês não estão ouvindo. Vocês, aliás, muito pelo contrário, vocês tratam mal, vocês tratam com agressividade ou com humilhação. Trazendo para os dias de hoje, como a gente tem dificuldade de ser confrontado. Porque o Evangelho é um Evangelho de perdão, mas é de confronto. Não tem perdão sem confronto. Não tem confronto sem amor. E isso é impressionante, porque a gente chama de perdão, mas a gente prefere só esquecer. Perdoar não é esquecer. Perdoar é participar de um confronto amorosamente, e mesmo assim, perdoar. Saber que Deus é maior do que o erro do próximo. E isso é importante porque quantas vezes a gente vai calando as pessoas que Deus levanta para nos direcionar? A gente, às vezes, Deus está levantando pessoas queridas, nosso cônjuge, nossa esposa, nosso marido, e isso irrita a gente demais. Aliás, é muito difícil quando Deus levanta o nosso cônjuge. Ele prefere o inimigo do que o cônjuge. E, às vezes, é o seu patrão, o inimigo. E, às vezes, está lá, ele vai falar uma coisa, e a gente... Não importa se é amoroso, se a pessoa tem razão, é pior ainda, porque se você está sendo injustiçado, confrontado, você explica, mas quando a pessoa tem razão, sabe, um dos piores confrontos que tem é quando você já está acima do peso e a pessoa que está perto de você fala, não tem certeza que você vai comer isso? Não, eu tenho, eu comprei, eu paguei, eu mereço. Não, mas será que esse é o horário? Será que... Não, eu odeio. Cara, me tirava do sério. Você sabe que tem um sobrinho meu,
que tem qual que é o nome daquilo? Transtorno. O transtorno chamado TOD. TOD. E esse transtorno é um transtorno que tudo é não. E a gente começou a descobrir um tempo atrás sobre ele, a gente vendo ali, e ele explode muito facilmente. Ele estoura, tudo é não quero, não, tudo é não, e depois ele acalma e vai vendo que não é tudo é não. Às vezes é não, mas é sim. E eu lembro que a gente estava estudando sobre isso, a minha esposa virou para mim e falou: ô Marcos, eu acho que você tem isso. Eu falei: não tenho. E assim, se fosse genético, porque era muito parecido, minha mãe conta que eu era igualzinho daquele jeito, que tudo é não, e eu comecei a reparar isso. E assim, minha esposa, ela está aqui hoje, é mais fácil falar de você sem você estar aqui, tá? No primeiro culto foi mais fácil. A minha esposa, ela tem um negócio, para ela, o pior sábado que tem é o que a gente fica em casa, sabe? Então chega num sábado, ela, o que a gente vai fazer? Ela começa assim, não sei o quê, e ela vem com umas ideias, vamos não sei o quê, não. Você faz não sei o quê? Não. Eu tenho não, assim, eu comecei a reparar, depois que ela falou que talvez eu tenha algum probleminha, e eu comecei a ver que era tudo não, e depois de 10 minutos, 15, eu vou lá e começo a fazer. E ela fala: mas não seria mais fácil você só ficar quieto, depois fazer? E a gente, esse não, que a gente quer, porque a gente, na verdade, quer calar as pessoas que Deus está levantando para nos ajudar e nos direcionar. E às vezes não é com violência, ou é com violência disfarçada de humor, é de zoeira. Então alguém está falando uma coisa que você não gosta, você pega, vai zoando. Isso não tem na equipe pastoral, graças a Deus. De jeito nenhum, jamais. Mas assim, aí você vai levantando Jamais eu tomei TOD durante a semana aqui, né, Marcos? Não, mas e vai, cuidado, não faz na frente, não me confronta aqui na frente não. E a gente vai fazendo uma zoeira para desmoralizar, para que o confronto, porque a gente não está gostando. Vocês estão entendendo que, deixa eu falar o primeiro ponto antes de abrir para vocês. Os donos de si mesmo rejeitam qualquer voz de Deus que vem confrontar. E é mais ou menos isso, Deus vai levantando nomes, às vezes por coisas da vida, às vezes na área espiritual, pessoas que querem salvar a tua fé, tua família, pessoas que querem salvar a tua saúde, pessoas que querem salvar o teu emprego, o teu casamento, e pessoas que Deus está mandando para falar: olha, você não vai gostar do que eu vou falar, mas você está mandando calar, você está agindo com agressividade. Nós agimos igual a esses trabalhadores aqui, esses lavradores. Marcos, me veio até à mente quando você citou, né? Às vezes, cara, pessoas que estão querendo nos livrar de passar vergonha, né? Hoje, por exemplo, nas redes sociais, às vezes, posta isso não pega bem, isso não é legal. E a pessoa fica brava com você, sabe? Coisas desse tipo, né? E a gente não aceita. Eu lembro, já contei isso aqui tantas vezes, eu não vou contar de novo, mas só para citar. Eu lembro quando eu fui pedir a mão da minha esposa em noivado para o meu sogro, e eu fui cheio de mim, né? Eu me preparei para aquilo, já contei isso aqui, e aí o TOD foi da parte dele, porque eu comecei a dizer: eu queria, estamos planejando essa data e tal. Ele virou para mim e falou: não. Quando ele falou esse não, me subiu um sangue, que eu acho que é fisiológico, né, Wagner? Inclusive, às vezes, a maneira como a gente reage a quem nos contraria. Subiu um sangue aqui que eu comecei a discutir com ele. E eu passei vergonha, assim. Eu me arrependo disso até hoje, eu pedi perdão depois para ele. E realmente, eu estava com muita pressa, eu era, ainda sou, né, mais velho do que ela, e naquela época ela ainda muito nova e tal. E ele quis ali me trazer lucidez para: Paulo, planeja melhor, vamos esperar um pouquinho mais de tempo. Mas aquilo caiu para mim como uma bomba, e eu queria, entre aspas aqui, matar ele. Eu falei: como é que pode? Eu me preparei todo, eu sou um cara responsável, eu sou um cara de Deus, sou um seminarista, e você, né, embarreirando aí o que a gente quer e tal. Então eu me lembrei, né, inevitavelmente dessa história, porque é isso. Às vezes me vem à mente também a pessoa que está se afogando, e às vezes ela tem que desmaiar ali, né, desistir,
para poder ser salva, né, pelo salva-vidas. Que se ela continua se debatendo, não é possível acontecer, né, o salvamento. E acho que passa um pouco por isso. Assim, muitas vezes a gente prefere ter razão do que ter paz. E isso dificulta muitas coisas. Nós muitas vezes buscamos assim, respostas mais perto de nós, porque reagimos assim. Mas a gente tem que lembrar que nós somos miseráveis, pecadores. O mal está em nós. E a tendência natural, mesmo tendo salvo, é agir na carne. Essa é a nossa tendência natural. Então, está lá no nosso cerne a razão por que nós reagimos. Mas tem outras razões também. Nós, muitas vezes, o medo de perder espaço, o medo de perder o direito, tudo isso nos leva, muitas vezes, o confronto, até para ter oportunidade para pensar um pouco mais em como agir em defesa daquilo que acredita. Interessante, então, a gente pode já, com essa primeira pausa, os donos de si rejeitam qualquer voz de Deus que vem confrontar. E a parábola fala que, quando o terceiro volta, o Senhor da terra diz assim: então o proprietário da vinha disse: que farei? A resposta clara: você já deveria ter feito isso no primeiro, mas já quis fazer 3 vezes, é paciente, legal, misericordioso. O que farei? Qualquer um que está ouvindo essa parábola sabe. Ele vai mandar o exército dele, os soldados dele, os capangas dele, mas para trucidar esses caras. Esses caras, eles não... Acabou. Você já até exerceu misericórdia demais. Agora, você vai... Já volta o terceiro machucado, rebentado, e aí ele fala assim: que farei? Assim, sabe? E aí, interessante que ele fala assim: mandarei meu filho amado, quem sabe o respeitarão. Você fala, não! O absurdo não tem limite. Gente, entendeu como é que é a virada? Parece, mas não é. Então, meu Deus, você fica incomodado. Você fala, como assim? Esse pessoal não tem caráter. Você ainda acha que eles vão respeitar o teu filho? Que ideia é essa? Sim, se de duas uma, ou esse senhor não sabe o que está fazendo, não é o caso aqui, ou outra coisa que eu só vou falar no final para não ter spoiler. Mas assim, é esse o sentimento que você tem que ter. Essa história não tem pé nem cabeça. Essa história é um enigma. Lembra que parábolas são enigma, e você está cada vez mais incomodado, porque assim, o que esse cara já mandou 1, mandou 2, mandou 3, agora vai mandar o filho. E ainda pensa, quem sabe terão misericórdia. Agora, Jesus está contando essa história no pátio do templo, para os sacerdotes, para os líderes religiosos, e ele se autodenomina o Filho de Deus. Olha aqui, a história está acontecendo ali. E ele pensa: Israel, você, o povo de Deus, que negou todos os profetas, aí Deus mandou o filho dele. E ele está ali contando essa história. E aí a história vai ficando mais absurda ainda. Olha, quando aquele filho está chegando, os lavradores, eles olham assim e falam: olha quem está chegando, filho do dono. Nossa, que erro. Vamos fazer o seguinte, vamos matar ele, porque daí o Senhor vai ficar sem herdeiro e a gente herda isso aqui e já fica nosso. Olha que doideira, é que nem eu chegar e falar assim: nossa, vou matar o filho do Elon Musk, nem sei se ele tem filho, porque daí eu viro herdeiro. Gente, isso é tipo aqueles contos que tem sobre as pessoas o mordomo que cuida da casa, e aí o senhor que ele cuida não tem filhos, e aí ele sonha que quando eles morrerem, vai cuidar tão bem deles, o senhor vai dar para o mordomo aqui, está para você, minha herança. Gente, isso é só em filme. Sempre tem algum parente para dar essas heranças. E é por isso que o mordomo sempre é o suspeito. Do assassinato. Já tinha pensado nisso? Sempre é o mordomo. E, cara, essa é a lógica, ilógica desses caras. Vamos matar ele. E Jesus está dizendo: vocês, sacerdotes, vocês religiosos, estão agindo de forma ilógica. Vocês estão achando que recusando todo mundo, todos os profetas, matando todo mundo, vocês vão acabar virando dono da terra, porque vocês já estão agindo como dono do templo.
E agora, veja bem, vamos tentar pensar um pouquinho mais do lado do sacerdote, dos líderes religiosos. Vamos tentar, porque na verdade, no final das contas, vocês vão entender que somos nós. Tá? Mas assim, naquela época, todo mês subia um doido, falando que era o Messias, querendo entrar e derrubar as coisas. Era comum isso. Alguns chegavam e falavam, não, eu sou o que vai salvar. Tinha gente que vinha em bando, você tinha seita, você tinha facções. Então, eles estavam assim, gente, a gente não pode deixar qualquer cara entrar aqui e falar que é o Messias. Então, eles estavam realmente protegendo a terra para o dia da colheita. Eles estavam também com seus critérios, só que eles já se achavam o dono da terra. E aí, quando vem o Filho de Deus, eles decidem matar. E claramente depois dessa parábola, Lucas vai dizer, e decidiram matar Jesus. Então é uma das parábolas que está acontecendo ali na frente deles. E isso é interessante, porque se a gente parar para pensar, aqueles líderes religiosos, eles estavam rejeitando o próprio Deus em nome de Deus. Quem se acha dono de si mesmo, no final das contas, rejeita a Deus em nome de Deus. Eles estavam tão zelosos para proteger as coisas de Deus. Gente, perante as guerras religiosas, e a gente está presenciando uma agora, todo mundo acha que está em nome de Deus. Nunca tem uma guerra religiosa que alguém não está em nome de Deus. E as maiores atrocidades se fazem em nome de Deus. As brigas de igreja terríveis, que você vê que, cara, Deus não está nisso. Não, é em nome de Deus, eu estou protegendo o nome de Deus na minha igreja. Aí tem o nome de Deus na outra igreja. Todo mundo está achando que está em nome de Deus. Aí tem aquela famosa esquete do Porta dos Fundos, no final das contas é o Deus da Polinésia Francesa lá, ou não sei o quê, que é o Deus, meus súditos não foram tão bons na divulgação. E por que é isso? Se cada um tem razão da sua facção que está em nome de Deus, esse negócio é insano. Por que eu estou dizendo isso? Porque para nós é a mesma coisa. Quantas vezes a gente está jurando que estamos defendendo uma coisa que é certa, e depois a gente percebe que não é certa? Quantas vezes a gente está assim, não, eu vou lutar por isso, eu gastei minha vida nisso, e aí depois você fala assim, caramba, eu estava no lado errado. No lado errado, isso acontece muito. Eu chego assim e falo, quem tirou esse negócio do meu armário? Eu não sei que homem tem isso, né, Paulo? Quem tirou? Aí minha esposa grita do outro, está aí no armário. Aí eu falo, não está aqui no armário não, tiraram, eu falei para não mexer no meu armário. Tá aí. Aí ela fala aquela frase que toda mãe fala, se eu for aí achar, eu vou esfregar tua cara nesse negócio. Ela não fala isso não. Aí eu falo, não está aqui, eu estou nervoso, e assim, eu dou até aquela segunda olhada, porque eu sei que homem é... Cara, eu juro, eu dou aquela olhada, tá aí, ela vem, e ela, não sei, aparece do nada, ela pega aqui, tá aqui, mas estava aqui, parece que ela faz uma mágica, tira da manga, mas assim, cara, eu estou brincando aqui, mas a gente, é tão triste gastar a vida defendendo, e quando você percebe que você está lutando contra Deus, quando você percebe que você é Jacó, lutando contra o anjo do Senhor, sendo que você deveria estar do lado, é muito mais fácil estar do lado do Senhor. Wagner, você já se pegou defendendo o lado errado? Advogado, né, Wagner? Como advogado, a gente está sempre entrando nessa parada. Alguém chega para você, conta a história, você examina, reflete, fala, não, tem razão, aqui tem uma coerência nisso. Você pega o processo, começa a tocar, não dá 2 passos, você percebe que tem uma outra história do outro lado. Aí vem à mente aquele velho ditado, né? Toda história tem um lado, tem o outro lado e tem a verdade. E isso acontece direto. Eu lembrava com o Paulinho de manhã, quanto que eu mesmo não errei com isso, com meus filhos. Às vezes a Ana Paula chegava chorando, Maurício me bateu, então você já ouve ali aquele começo de conversa e já vai para cima do Maurício para trucidar. De repente você descobre que tem um outro lado, e você já iniciou a trucida,
E você é obrigado a falar assim, filho, perdoa. Você estava com a razão, não ela. Isso a gente faz direto. Faz useira e vezeira. Os filhos, quem é pai aqui, gente de criança, né, pequena, enfim, sei lá, grande também. Eu lembro de uma vez que eu ia levar meus filhos acho que era para o Kung Fu, e aí tem a roupa, né, do Kung Fu. E por baixo da roupa do Kung Fu você coloca uma camiseta, né, para não suar a roupa mesmo do Kung Fu. E aí eu separei a roupa de cada um e dei uma camisa preta para o João botar por baixo. E ele falou, papai, não pode camisa preta. Eu falei, que isso, que não pode? Que bobagem é essa? E o Gabriel falou, nada a ver, não tem, não sei o quê. Eu falei, filho, você... E ele ficou chateado, ele ficou triste. Pai, não me manda aí com essa camisa preta, porque não pode ir. Eu falei, filho, é porque você não está querendo ir, você hoje está querendo ser chato, que bobagem, não sei o quê. A gente chegou, né, na academia, adivinha o que aconteceu? O professor se virou para ele e falou, João, você veio com a camisa preta por baixo. Aí ele virou para mim assim e falou, tio, foi o meu pai que me obrigou a vir com a camisa preta. E aí, naquela hora, eu falei, cara, né, muitas vezes os nossos filhos são nossos profetas. Isso é um exemplo banal e tão singelo, mas quantas vezes eles estão nos sinalizando coisas e Deus usando a vida deles para nos entender e né, para nos abençoar, para nos fazer entender. E a gente... né, às vezes defendendo coisas e achando que a gente aqui está certo e tal. E esse foi só uma, né, Wagner, de tantas experiências com os nossos filhos e com pessoas ao redor, onde a gente vai percebendo isso se a gente tiver um olhar um pouco mais atento. Por isso que o discípulo Tiago vai falar assim, olha, a gente tem que ser tardios e irar, prontos para ouvir, prontos para refletir. Às vezes você tem a sua opinião de fé, e uma convicção, mas seja tardio para julgar, tardio para irar, tardio para brigar pela tua fé. A gente quer defender Deus, mas eu quero dizer um negócio, Deus não precisa da sua defesa nem da minha. Deus está muito bem, inabalável. Olha, vocês estão atacando a nossa fé. Está atacando a tua fé, na sua insegurança. Ninguém ataca Deus. Ninguém ataca Deus. Pode atacar a tua insegurança. E por isso você reage e eu reajo mal. Mas, gente, a gente tem que ser tardio, porque senão a gente vai se pegar lutando contra Deus em nome de Deus. Jesus acaba essa parábola falando o seguinte, e aí ele joga uma pergunta. O que fará então o dono da vinha? Virá, matará aqueles lavradores e dará a vinha a outros. E aí o povo que está ouvindo fica assim... Deus nos livre disso, isso aí não vai acontecer não. E é interessante porque a teologia de Israel nunca vamos perder, porque Deus é tão fiel à sua aliança, que Ele nunca vai passar para outro. Isso tem razão mesmo. Mas nunca vai passar para outro, é a sua promessa, não essa liderança. E isso é interessante que ele fala, vai passar para outros quem? E a gente geralmente, isso eu tenho que falar, a gente pensa, não, tirou dos judeus, Deus deu para os não-judeus, gentios, a igreja. Então você ouve assim às vezes, no Antigo Testamento é para Israel, para o Novo é para a igreja. Isso não está correto, por isso que a gente tem uma história de igreja antissemita, que cometeu atrocidades. Ele tira daqueles líderes, é lógico que fica ainda para os judeus que aceitaram Jesus e para os gentios que entram por Jesus. Ou seja, sempre a promessa foi de quem está no Messias, Jesus. Então, tanto judeus, quanto gregos, quanto gentios. Isso é importante a gente trazer essa ressalva, porque senão, através desses versículos, se cometeu grande erro. Mas aí Jesus faz um trocadilho que no português não se percebe. E na verdade, nem no grego, porque era um trocadilho comum da língua hebraica. Ele fala assim, não vai acontecer isso? E o que vocês me dizem do versículo? A pedra que vocês rejeitaram se tornou a pedra angular.
Deixa eu falar sobre a pedra angular. Quando você tinha na entrada do templo, você tinha aqueles portais grandões que as pedras iam inclinando, e a pedra aqui certinho, que pegava uma coluna da outra e não fazia cair, é a pedra angular, que tinha um ângulo diferente de todas as outras. Ou seja, quando estavam escolhendo a pedra para criar os muros do templo, as paredes, você rejeitava as pedras tortas. Só que aquela pedra torta que foi rejeitada para construir o templo, ela se torna a pedra angular da porta de entrada. Ela sustenta tudo, né? É o que sustenta. Não parece, mas é ela que é o que sustenta tudo, e ela não é da forma que todo mundo está colhendo para formar uma parede. Então essa pedra que vocês rejeitaram se transformaram na pedra angular. Só que ele acabou de contar a história de um filho que morreu. Filho no hebraico é ben. Pedra é eben. Jesus faz um trocadilho aqui dizendo: vocês estão achando que o filho não pode ser morto e rejeitado? Mas e quando fala que a pedra que vocês rejeitaram se tornou a pedra angular? Ou o filho que vocês rejeitaram se tornou a porta de entrada para o reino? Quando a gente chega no final dessa parábola, a gente chega na grande conclusão do que vai acontecer alguns dias depois. Os sacerdotes e os líderes religiosos e os romanos também rejeitam Jesus, matam Jesus, e a gente fala assim: gente, o juízo está para eles, porque na parábola fala que o Senhor vai voltar e vai trazer juízo para todos aqueles que rejeitaram Jesus. Quando você vai continuando lendo o Novo Testamento, você vai percebendo que todos nós somos os líderes religiosos, todos nós rejeitamos Jesus. E começa a dar uma angústia. Não sei se vocês já deram uma angústia. Quando eu entendi, porque a grande questão é onde você se coloca no texto bíblico. Se você perceber essa série toda, sua parábola, a gente está tentando tirar você do lugar de cômodo para o lugar incômodo. Você, nessa parábola, é o lavrador. Jesus está contando para isso. Não, mas Jesus está contando só para aqueles líderes lá. Também para lá, mas para a aplicação é aqui. E aí, se você se coloca nos outros que está chegando lá, você não entendeu a parábola. Você é quem rejeita. Isso vai trazendo uma angústia, dizendo: meu Deus, os meus pecados, a minha vida, eu tão cheio de mim mesmo, eu rejeito quem me confronta, mesmo que em amor, e eu rejeito até o Filho de Deus. Essa é a sua vida. Todos nós somos inimigos de Deus, vai dizer a palavra de Deus. E é interessante que no Pentecoste, o mesmo Lucas vai contando que quando o Espírito de Jesus desce ali sobre o povo dele, o transformando de novo em filhos de Deus, Pedro está pregando, a primeira pregação. E a primeira pregação Pedro fala claramente: olha, vocês que estão ouvindo, e não era gente que estava em Jerusalém, era pessoas que já tinham voltado, estavam visitando Jerusalém por uma peregrinação, fala: vocês também mataram Jesus. Olha o que o texto diz, Atos 2, 36 a 39. Portanto, que todo Israel fique certo disso. Este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor, Quírios, e Cristo, Messias. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se, a cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Só existe uma coisa que nós podemos fazer quando entendemos que nós rejeitamos o Filho de Deus e nós somos os lavradores violentos: arrepender, ser batizado em nome de Jesus Cristo e receber o Espírito Santo para se tornar filhos de Deus. Porque todos nós matamos o filho do dono da vinha. Eu gosto de pensar poeticamente, aprendo com meu amigo Paulo, tentar sempre imaginar os bastidores das parábolas. E aqui sou eu imaginando. Porque eu contei aquele meio da parábola, porque a parábola é contada só nas partes para a gente botar o recheio dentro com a nossa imaginação e fazer sentido no nosso coração. Mas eu contei aquela parábola. Se essa parábola fosse contada depois da cruz, por Paulo, talvez, seria um pouco diferente, né? É como se depois do terceiro servo que volta todo espancado,
o Senhor falasse, gente, não adiantou nada eu mandar 3 servos, eles bateram nos 3, eu posso mandar 4, 5, e ele fala, não tem mais solução, mesmo eu amando, vou ter que ir com o meu juízo e matá-los. E diferente do que a gente pensa, talvez o filho falou, pai, eu acho que tem mais uma solução. Como, filho? Se eu for, eu posso resolver. Mas, filho, se você for, eles vão te matar também, porque eles não têm caráter. Eu sei, pai, mas se eu me entregar e eles me matarem, o Senhor tem poder para ressuscitar. E se o Senhor ressuscitar, eles vão poder se tornar filhos e poderão se arrepender. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para todos os lavradores que nele crê, não pereça no juízo de Deus e nem nos seus pecados, mas tenha a vida eterna. Baixe sua cabeça. E essa manhã eu quero fazer um desafio diferente. Talvez você já tenha um tempo grande de igreja, talvez não. Talvez você tenha até cargos na igreja, talvez não. Mas essa mensagem, Deus me incomodou para trazer para você, que tenha plena consciência que você, ao longo da sua vida, rejeitou os profetas do Senhor sobre a tua vida espiritual e rejeitou até o próprio Deus falando com você. Mas esse encontro agora é inevitável. Esse encontro agora precisa de uma resposta sua. Se você se sente como a pessoa que rejeitou Cristo e hoje entendeu, faça uma oração entregando a sua vida ao Senhor. Tome uma decisão de batismo, que o Espírito Santo vai descer sobre você e que você vai ser considerado filho de Deus. Então faça essa oração comigo agora. Senhor Jesus, eu entendo, Senhor, que eu rejeitei a Tua voz a minha vida toda. Eu entendo, Senhor, que eu agi com agressividade pelo Teu Espírito. Mas hoje eu entendi. Eu entrego a minha vida a Ti, Senhor. Eu quero me batizar, Senhor. Eu quero confessar publicamente, Senhor, o que está acontecendo nesse momento. Eu me comprometo, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, eu quero o Seu Espírito, Senhor, para selar, Senhor, que eu sou família de Deus. Eu me arrependo. Vem ser Senhor da minha vida. Se você fez essa oração, vem falar com os pastores no final do encontro. E se você já fez um dia essa oração, não esqueça que nosso coração tem essa inclinação para rejeitar os profetas que estão tentando nos direcionar no caminho de Deus. Em nome do Senhor Jesus, amém. Meu Jesus, Salvador, outro igual